A pergunta aqui do nosso pai, Alexandre. Quartinhas na Umbanda, o que acham? Ótima pergunta, meu irmão. Eu vou falar assim, tem muitos terreiros que não utilizam quartinha. Errado? Não, tá certo. Tem terreiros que usam quartinha. Errado? Não, tá certo. E o que é a quartinha? Né, primeiro. Terreiros em Umbanda que fazem as suas firmezas para os orixás, ou para os pontos de força, vamos digamos dessa forma, colocam a vela, colocam um elemento, ou coloca a água. Sempre tem que ter água. Né? A água ela é a energia universal de todos os orixás, como nós falamos aqui, representando a vida, representando vida, né? E só que se o terreiro trabalha dessa forma, tá perfeito. Você não viu a quartinha ali. Tá bom, tá ótimo. E por que tem a quartinha? Porque 2 pontos. Depois o pai ali pode até completar. Sou Sim. diretor de mídias. É verdade, viu, gente? O pai Alex é diretor de mídia da FOCESP. É verdade, isso não é brincadeira, não. Aos pouquinhos eu vou me ajeitando. A quartinha ela tem 2 fundamentos que eu vou falar e o pai ali completa. Primeiro fundamento, você coloca a água ali, o elemento líquido, o líquido que você vai colocar ali, né, direcionado para aquele ponto de força. Eu sempre utilizo água mineral. Quando é uma quartinha para Oxum, coloco água da cachoeira, quando não tem, água mineral. Quando é para Oxum, Inhaçã, coloco água da chuva, mas quando não chove, água mineral. Tá? Quando é para Iemanjá, coloco água do mar, mas quando não tem, água mineral. Então, a água mineral é uma água mais limpa, né? Então a gente coloca água. Eu coloco água. Agora, a quartinha ela tem 2 fundamentos. Primeiro, ela representa o corpo do orixá, tá? Que ali tem a forma da quartinha, onde ela representa o corpo. Então você está colocando água, vivenciando, ou melhor, dando vida à força divina que está ali presente naquele ponto de força. Não vida ao orixá, mas você está mantendo a energia daquele orixá concentrado na água. E para não ficar caindo mosca, formiga, mesmo assim, não sei como entra formiga nas quartinhas, viu, gente? Tem tampa. Né? A gente coloca a tampa para não entrar impurezas na água, justamente para manter ela o mais limpa possível. Você põe um copo de água, funciona da mesma forma, só que a água está mais exposta, a água cai mosquito, cai sujeira, cai tudo, então a gente utiliza a quartinha com a tampinha para proteger esta água. E eu não entendo até hoje como a gente abre, tem formiga, abre, tem formiga. Isso prova que você tem que renovar a água toda vez que você perceber que a água está secando, ou que ela tem alguma impureza, né? Aí você vai substituir a água, coloca mais um pouquinho. Então é a limpeza que é o cuidar da quartinha, é o cuidar do elemento que faz essa ligação de você com o sagrado, que é a água. A devoção, né, que a gente está falando. E isso, tem gente que É põe o a quartinha coração. lá, põe a água lá, esquece, abandona. Aí quando vai ver tá seco, tá cheio de mosca, tá cheio de sujeira. E é a sua vida. Eu falo assim, a quartinha ela é a representação da sua vida. Como você vai cuidar dela? Mas é só pôr água? Não, você tem que manter ela sempre limpa. Quartinha rachada, temperatura, representa o quê? Para mim representa que pegou alguma temperatura alta, né? Que às vezes o lugar que você colocou, ela pegou uma temperatura alta, choque térmico, e ela dá aquelas pequenas rachaduras. E se a gente não troca, ela é o nosso corpo físico rachado. Entende? Então, tá rachadinha? Despacha, compra outra, troca, consagra e faz novamente. Exatamente. Complementando, né, tudo que o Alex falou aí, gente. Perfeito, perfeito, perfeito. Existem algumas quartinhas, tá? Tem quartinha de orixá, vamos lá. Tem a quartinha que ela tem as orelhinhas do lado. Ah, eu esqueci de falar. Essas orelhinhas, ela significa o feminino. Então, de repente, se você vai fazer algo para, vamos supor, para Yansan, você usa o feminino, que é esse que tem as asinhas. As 2 asinhas, né? O masculino, ele não tem. Vamos supor, vou cuidar de Oxóssi. Usa aquela que ela é lisa, ela não tem essas 2 orelhinhas aí que o Alex falou, né? Orelhinha não, as 2 alças, né? Asas. Mais ou menos, asas. Quartinha, você vai chegar lá na loja pedir, me dá uma quartinha com orelha. Assim, a quartinha com asinhas, com asas. Essa é a feminina, tá? Então, quando seu pai de santo, de repente, fala, eu preciso de
numa quartinha feminina, você já vai saber que é esse sem a asinha, tá? Gente, não quer Com asinha. dizer, não quer dizer, pessoal, quando você tem uma quartinha que seu orixá tá preso dentro daquela quartinha. Não. Não é isso, tá? Mas ali também é um elemento, tá? Uma egrégora energética do seu orixá. Porque aquilo ali foi consagrado. Então, sempre que você estiver próximo daquela quartinha, você vai sim ter a conexão mais forte com o seu orixá. Por quê? Porque ali é uma egrégora energética, gente. Tá lá, foi feito para aquilo. Foi feito para aquilo. Não é, e muitas vezes, eu tô até com um vídeo para cair aí. Muitas vezes você pode falar, mas o meu orixá ficou no outro terreiro, minha quartinha tá lá. Negativo, gente. Refaça. Faz O tudo, seu orixá, ele tem que estar dentro do seu coração. O seu orixá, ele tem que estar dentro do seu coração. Os elementos são importantes? São muito importantes. Mas não adianta ter excesso de elemento e falta de coração, falta de devoção. Isso não vai resolver nada. É melhor que você esteja com menos elemento e mais devoção. O correto é você estar com os elementos corretos e a devoção grande. Mas, fazendo uma analogia aqui, só para vocês entenderem, tá? Os elementos não são mais importantes do que a sua devoção, o seu coração, a sua devoção com o seu orixá. Isso não só com o orixá. Quartinha de Exu também, quartinha de anjo de guarda também, alguns terreiros têm, tá? Então, gente, não, sabe, não achem que se você sair de um terreiro, seu pai de santo vai ou mãe de santo vai querer fazer ali, te assustar, dizendo que vai prender seu orixá, prender seu Exu. Uma coisa importante, Pali. Você frequenta um terreiro, pergunte pro seu pai de santo como você pode fazer, se pode fazer, tá? Porque Exatamente. eu conheço muitos terreiros que não utilizam a quartinha como um fundamento próprio da casa. Lembrando, a quartinha não é um fundamento básico da religião de Umbanda, tá? Ela dependendo de casa para casa, pode se utilizar ou não se utilizar. Então pergunte, pai, o que é uma quartinha? Que eu posso fazer? Se ele fala, mãe, né? Não há necessidade. Então respeite, porque existe um fundamento próprio daquela casa que é feito de tal forma que se você vai contrariar isso, você se desliga, você se desconecta da casa. Né? E aí você vai ter que começar a tratar tudo isso sozinho e é mais complicado. Para você que não tem um pé no terreiro e quer fazer, aí também assim, não vejo problema. Tá? Fazer a quartinha? É uma firmeza. Sim, firmeza sim, pro anjo da guarda. Eu aqui na Não, minha sim. casa, eu tenho a firmeza pro anjo da guarda, que é uma Sim. quartinha que eu utilizo. Mas tenho no terreiro onde tenho cada ponto de força. Então, se um médio hoje da minha tenda, eu chegar no terreiro e falar, pai, eu posso fazer uma firmeza pro anjo da guarda com quartinha? Eu falei, pode. Então, mas dessa forma você vai ter que trazer aqui no terreiro, vamos consagrá-la, né? Vamos torná-la, tirar ela do profano para o sagrado, colocar ela num paninho branco. Depois da consagração, você leva para tua casa e eu vou te ensinar a cuidar. E aí sim, né? Ela veio me perguntar. Mas se é um médio de um terreiro que frequenta uma casa, agora está afastado, e ele chega a mim e pergunta, primeiro, você frequenta um terreiro? Eu frequento. Então procure saber se no seu terreiro tem esse fundamento. Porque eu estou ultrapassando, eu estou indo além dos meus limites. Porque você tem um dirigente que ele é obrigado, não, ele tem que te dar essa orientação. Então, se a pessoa não está indo, quer começar, porque eu comecei dessa forma. Na minha casa, antes de ter o terreiro, antes de eu ter a tenda Pai Mendes de Aruanda, tinha o meu altar, e o terreiro que eu frequentava, que eu desenvolvi, não praticava a quartinha, pai ali. Não tinha quartinha. Né? Então, quando eu comecei a fazer minhas firmezas em casa, eu colocava meu altar, colocava a imagem, tudo, e um copo de água e uma vela. Do lado eu colocava a imagem de Oxalá, né, de Jesus, de braços abertos, bem pequenininha, tem até hoje na minha firmeza. E do lado eu colocava um copinho de água e do outro lado a vela. Aí depois de um certo tempo, eu falei assim, eu vou colocar um elemento. Qual? 3 galinhas de arruda dentro da água. Aí depois de um certo tempo, eu vou colocar uma pedrinha. Um melzinho, uma pedrinha. Não, mel eu não posso colocar, que enche de bicho aqui. Nem pensar. Uma pedrinha, colocava ali uma rosa, né? Depois aquela rosa eu tomava um banho. Então, com o passar do tempo,
eu fui transformando a minha firmeza, que era bem simples. Quando eu fui ver, depois se vocês quiserem, eu mostro até foto. Tá? A firmeza era desse tamanhozinho, quando eu fui ver, pegou a armário da cozinha todo. Eu falei, nossa, peraí, essa minha firmeza aqui tá um pouco grande, né? Foi aí o momento em que o Pai Ben de Aruanda me passou a informação de abrir a tenda. E todas essas firmezas que eu tinha, levei para o terreiro. Aí montei o altar, com tudo que estava na minha firmeza foi para o terreiro no altar. Então, quer dizer, as coisas não acontecem por acaso. A coisa não foi prolongando porque eu queria colocar só mais coisas. Né? Chegou um momento que eu tinha imagem de Oxalá, aí olha, vou comprar uma imagem de Ogum, vou filmar Ogum, eu nem sou filho de Ogum, mas vou filmar o pezinho ali de Ogum, é bom, né? Porque o Ogum vai me dar abertura de caminhos. Eu filmava o Ogum, colocava ali um metal do lado. Todas essas imagens do Minha Firmeza foram pro altar, hoje fazem parte do altar do terreiro. Aí eu falei assim, montou o Congá, foi montando o Congá. Tinha quase um Congá na minha casa. Hoje, aí depois passou um tempo, eu falei assim, pera aí, mano, eu levei a minha firmeza e agora? Como é que eu vou fazer? Voltei a fazer a firmeza em casa, do mesmo jeito que eu fiz quando eu iniciei. Só que com uma diferença. Ao invés de ter só o copo de água, hoje eu tenho a quartinha. Se eu levantar daqui, eu já fiz isso uma vez, lembra? Vou lá na minha firmeza, eu mostro para vocês. Tem lá a imagem de Oxalá, a quartinha e a guia. Exatamente. Tá lá do mesmo jeito que eu comecei pela primeira vez, gente. Então, o simples resolve. Resolve. Ou se resolve. Eles